Gálatas 5, a partir do verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices ou bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, porém, todavia, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor, a Tua palavra foi lida. Queremos explaná-la agora no poder do Espírito Santo. Abre os nossos corações, Senhor, os olhos espirituais, que possamos entender, Deus amado, a Tua palavra, que ela possa entrar e dividir juntas e medulas a ponto de discernir os intentos do coração. Fala conosco, nos exorta, nos edifica, nos admoesta, Senhor, nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus pela nossa nação, perdoa a nossa nação. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pedimos, Pai querido, que hoje a Tua mão esteja estendida sobre nós. Que, Pai querido, a Tua graça seja estabelecida, Senhor, nesta manhã aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, vocês estão ouvindo aí umas paneladas. Não é o panelaço contra o governo, não, tá? É minha irmã que está na cozinha e ela pega pesado na hora que ela bate nas panelas. Então, tem misericórdia da gente, tá bom? Eu estou tentando aí já há um tempo pedir o silêncio, mas a gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Ah, tá. O Renato é o pai da Tainá e da Thaís. Amém, Renato. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Gardênia, seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. O tema desta manhã é: você é guiado pelo Espírito ou não? Você é guiado pelo Espírito ou não? Você é guiado pelo Espírito ou não? A pergunta é essa: você é guiado pelo Espírito ou não? Você responde essa pergunta para você mesmo. Gente, você é guiado pelo Espírito ou não? Semana passada, nós terminamos vendo Paulo pregar. Meu Deus, aí vai lá resolver, acaba fazendo uma barulho. Olha lá. Paulo termina da última vez que pregamos, expressando o desejo não só que os falsos mestres que estavam querendo escravizar os Gálatas novamente ao jugo da lei, fossem circuncidados, mas também esmaculados, ficando assim infrutíferos como queriam os Gálatas
que eles queriam que os Gálatas se tornassem. Então essa foi o término que tivemos semana passada. Paulo falando com eles, né, expressando, né, fazendo uma imprecação para que eles não só fossem circuncidados, mas fossem também esmaculados. Né? O que é esmaculados? Castrados. Porque uma pessoa castrada é uma pessoa infrutífera. Uma pessoa circuncidada não é infrutífero, não é estéril. Então Paulo expressa o desejo deles não só serem circuncidados, mas esmaculados, né? Também, emasculados, também castrados, né? Para que se tornassem frutuosos como eles queriam que os Gálatas se tornassem. Então essa foi o término da nossa última mensagem de semana passada, porque eles estavam querendo mexer na liberdade dos Gálatas, estavam querendo escravizá-los de novo ao jugo de escravidão da lei. Agora, Paulo demonstra que não somente o rigor ascético ou a lei que produz santidade, mas o submeter-se à direção do Espírito traria tanto liberdade quanto santidade. Paulo agora vai mostrar a eles que não somente o rigor ascético, e aí a gente está falando da filosofia, do estoicismo, de algumas outras questões, nem a lei era só o meio de se atingir a uma vida santa, a uma vida virtuosa, mas andar no Espírito. Né? Tanto os judeus quanto os filósofos, né, quanto a Grécia, eles tinham a prática de colocar virtudes, né, e as paixões do lado, faziam listas. Né? E Paulo aqui está fazendo a mesma coisa, ele está fazendo uma lista, ele põe primeiro as obras da carne e coloca então o fruto do Espírito. Era uma prática, né, nesse período aí, tá bom? A gente não desenrola aqui e vai entender. Mas o que precisa ficar enfatizado aqui é você responder para você mesmo. O que te guia? Você é guiado pelo Espírito ou você é guiado pelas suas inclinações? Quando a gente fala carne, a gente não está falando aqui disso que nos cobre, não. Estamos falando das inclinações interiores, tá bom? E Paulo, então, mostra para eles que eles podem se tornar santificados, eles podem ir crescendo na santidade, não só criando aí um rigor ascético, nem muito menos só debaixo da lei, mas sendo guiados pelo Espírito Santo. Essa é a tônica da mensagem de hoje. Ele se utiliza das rixas que estavam ocorrendo entre eles para constatar as obras da carne e o fruto do Espírito. Como Paulo inicia seus argumentos com os Gálatas? Ele inicia demonstrando que a liberdade cristã não produz a licenciosidade. Então eles tinham a ideia de que se a pessoa saísse da lei, né, ela então iria se tornar uma pessoa licenciosa. Ou como tinha a doutrina logo a posterior, que era a doutrina do antinomianismo, ou seja, contrário ao nomos, né, anti-nomos, contrário à lei. Ou seja, se eu sou contrário à lei, eu vou dar vazão às minhas inclinações mais pífias, mais secretas. Aquela área da nossa vida mais escura, eu vou dar inclinação a isso. Né? Então Paulo vai dizer que não, quem anda no Espírito não vai satisfazer essas inclinações. Amém? Está dando para entender, gente? Desenvolvimento até agora? Estou tentando me sintonizar aqui, são muitas emoções, mas estamos caminhando. Então a primeira coisa que Paulo fala, a liberdade cristã não é motivo para obedecer às inclinações da nossa natureza caída. Vamos repetir? A liberdade cristã não é motivo para obedecer às inclinações da nossa natureza caída. Né? Essa liberdade que Paulo estava apregoando aos Gálatas, dizendo para eles, vocês são livres, não voltem ao jugo da escravidão da lei, vocês são livres em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, parem de tentar agradar a Deus pela lei, vocês receberam o selo do Espírito Santo, vocês têm uma nova natureza, a natureza de Deus, agora se submetam ao guiar do Espírito. E aí mais uma vez eu faço a pergunta para você, você é guiado pelo Espírito ou pelas inclinações da sua natureza?
A liberdade cristã não exclui o amor entre os cristãos. Você lembra que eu acabei de falar que Paulo vai se utilizar de um problema que está existindo, uma contenda que está existindo entre os Gálatas, para começar a elaborar esse andar no Espírito? Então vamos lá. Lá no versículo 13, comigo. Capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Então, Paulo diz o seguinte: não se utilize dessa liberdade para vocês darem ocasião à carne, mas antes sejam servos um do outro. E isso aí, irmãos, esse amor ao próximo, esse servir ao próximo, porque amor, por que está falando serviço? Quando a palavra do Senhor fala para nós amarmos uns aos outros, o Senhor não está usando o amor a nível sentimental. Né? Talvez o storge, que é um amor pai para o filho, talvez o filéu, que é um amor fraternal, né? Até mesmo o eros, que é o amor erótico, né? Ele não está usando isso. Ele está usando o amor agape, que é um amor sacrificial. Aquele amor com o qual nós amamos o inimigo. Você não tem que sentir amor pelo inimigo. Você tem que amar o inimigo. Nesse aspecto, eu posso não gostar de uma pessoa, do jeito que ela age e tudo mais, mas eu tenho que amá-la. Ou eu posso gostar de uma pessoa e amá-la também, com o amor agape, o amor sacrificial. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Como é que eu faço isso fundamentado em sentimentos? Não tem como fazer isso. Isso é fundamentado no amor agape, né? O amor que Deus derramou em nossos corações. Esse amor que eu utilizo para amar o meu inimigo e para servir um ao outro, que Paulo está falando aqui. O amor ao próximo já era um princípio na lei entregue a Israel. Lá em Levítico, versículo 19, vocês vão ver isso. Olha, o versículo 14 aqui em Gálatas 5 vai dizer: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Isso aqui não foi só Jesus que disse. Lá em Levítico, no Pentateuco, no livro do Pentateuco, já está escrito isso. Levítico 19 vai dizer assim, versículo 17 e 18: não guarde ódio no coração do seu próximo, mas repreenda-o, e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde contra os filhos do seu povo. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então esse princípio de amar o próximo está já inserido na lei. Ué, não sabia disso? Eu pensei que Jesus tinha resumido tanto o primeiro tomo, né, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, e o segundo, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sim, Jesus fez isso, ele fez essa síntese dos 10 mandamentos. Porém, há uma diferença nesse amar ao próximo no Antigo Testamento. Qual é? Quem pode dizer agora? Qual é a diferença aqui desse princípio de Levítico 19, de amar ao próximo, não se irar, né, contra os filhos do seu povo, mas amar ao próximo como você ama a si mesmo? Qual é a diferença do Novo Testamento? Quem pode dizer? Eu estou pegando de supetão assim, eu sei que é complicado. Mas a diferença é que no Antigo Testamento eles tinham que amar só o povo de Israel. O amor é entre si. Esse próximo deles não é o próximo da gente. Hoje a gente tem que amar até o inimigo, com o amor capacitador de Deus, que é o amor ágape. Amém? No Antigo Testamento, esse próximo era só quem era da sua própria nação, os israelitas. Né? Senão seria uma coisa antagônica, que a gente vê tanta guerra com o povo de Israel descendo pau lá, né? Amém? Essa admoestação de Paulo a eles foi feita com respeito a algumas contendas que haviam entre os Gálatas. Olha o versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros,
tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Paulo está exortando aqui, porque você já viu um casal dentro de casa, quando eles brigam, vivem brigando, não conseguem mortificar os feitos da sua carne, dão vazão. Engraçado que briga de casal, os dois têm razão, né? É por isso que quando a gente aconselha casal, a gente não pode aconselhar só um, a gente tem que ouvir os dois, ouvir um de cada vez, porque cada um tem a sua própria razão, né? Cada um tem a sua própria razão. E aí, se faz necessário ouvir os dois. Se eu for perguntar um, ele está com a razão e vai dar uma série de argumentos. Você vai perguntar o outro, vai estar com a razão, vai dar uma série de argumentos. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos aprender a andar no Espírito para vencer esse tipo de inclinação. Então ele está dizendo aqui que aquelas contendas lá iriam destruir eles mesmos. Assim como um casal que briga constantemente, eles estão se autodestruindo. Amém? Eles estão se autodestruindo. Nunca uma guerra prejudica somente um. A gente sabe que existem vencedores na guerra, mas no fundo, todos são perdedores. Né? Em contendas, em rixas. E Paulo então vai, a partir desse problema que está acontecendo lá, dessa rixa, desenvolver e mostrar a eles como andar no Espírito de Deus. Amém? Nós vimos o ponto 1, que foi: a liberdade cristã não é motivo para obedecer às inclinações da nossa natureza caída. Agora vamos ver o ponto 2. Observando as obras contrárias ao viver cristão, Paulo passa a exortá-los a viver no Espírito. Vamos repetir? Observando as obras contrárias ao viver cristão, observando as obras contrárias ao viver cristão, Paulo passa a exortá-los a viver no Espírito. Então Paulo está observando as obras contrárias ao viver cristão, a rixa, a contenda, a discussão, a briga, tudo isso é obra da carne. Amém? Tudo isso é obra da carne. E ele começa lá. Paulo deixa claro que existe uma luta entre a natureza humana caída e uma luta entre a inclinação que o Espírito de Deus em nós produz. Então ele diz, há uma luta entre essa inclinação que está dentro de você, essa natureza caída, e a inclinação da nova natureza que o Espírito Santo está produzindo. Há uma guerra que a gente tem. Você já tem noção dessa guerra? Quem nasceu de novo sabe a batalha que enfrenta com a sua natureza. Às vezes quem não nasceu de novo está dando livre fluir as suas inclinações. Tiver de brigar, brigo mesmo. Tiver de bater, eu bato mesmo. Não é assim que fala? Tiver de ir para a guerra, eu vou mesmo. Falo o que penso. Eu não quero saber. Eu sou assim mesmo, né? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Quem tem o Espírito Santo não consegue viver desse jeito. E ainda que falhe, ainda que caia, ele sente uma culpa profunda dentro do coração, né? E luta, pede o Espírito Santo para estar ajudando ele a vencer essa inclinação. Então, se você fala que não tem motivo de oração, olha para a sua natureza, leva ela para Cristo em oração, para que Ele te ajude a mortificá-la em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo deixa claro essa batalha. Vamos ver o versículo 16 e 17. Quem pode ler para mim? Alguém está com a Bíblia aí? Eu, aqui. Pode ler, minha esposa. Lê alto. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. Luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que queiram. O que querem. O que querem. O que querem. O que querem. Então, quando a gente entende esse antagonismo, né, que está dentro da gente, aí eu não entendo. Só quem realmente não tem ainda a nova natureza, a natureza de Cristo, para dizer o seguinte: eu não me arrependo de nada. Entendeu? Eu sou uma pessoa que faço, não me arrependo. Meu irmão, você não se conhece ainda. Você não tem a nova natureza de Deus.
Porque essa natureza está em choque frontal com a sua inclinação natural. Amém? Então, esse negócio que não me arrependo é complicado, porque é através do arrependimento que nós confessamos Jesus, é simultâneo. Amém? Vamos continuar. A santificação e o viver cristão não é mais proporcionado pela lei, mas pelo ser guiado pelo Espírito. Olha o versículo 18. Olha o versículo 18. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O Paulo está dizendo, nem rigor ascético, nem a lei. Se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso é uma metáfora. Esse guiar pelo Espírito é uma metáfora em relação ao cego, quando ele é guiado por uma pessoa. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito e precisamos deixar o Espírito nos guiar mediante a palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa se embanhar nas palavras do Senhor, que vai fazer com que nós venhamos a ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas não é só pelo que a gente lê, mas pelo poder do Espírito Santo, aplicando essa palavra aos nossos corações. Em Romanos 8,14, vai reverberar a mesma coisa. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí ele vai ratificar e vai fazer uma comparação. Olha, os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. E os que não são guiados pelos filhos de Deus, são só criaturas de Deus. Ainda não se tornou filho. Você se torna filho quando você crê no sacrifício substitutivo de Cristo na cruz por você. Quando você recebe esse sacrifício, entende que ele foi feito no teu lugar, é que você merecia estar lá na cruz e Jesus tomou o seu lugar, aí sim você coloca a fé no sacrifício dele, na justiça dele, a sua justiça agora não vale mais nada em relação a Deus, e isso é um grande problema para a gente que quer se justificar na nossa própria carne. O orgulhoso tem um grande problema com isso. Nós trocamos a nossa justiça com a justiça de Cristo, ela é imputada a nós, e aí recebemos o Espírito Santo, que é aquele que vai nos capacitar a viver o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não conseguimos viver o Evangelho. Me diga para você uma coisa, você que não é guiado pelo Espírito Santo, você consegue amar o seu inimigo já? Você consegue dar água e comida para ele? Você consegue perdoar? Você consegue andar a segunda milha? Porque o Sermão do Monte não é uma nova lei como Moisés outorgou lá a Israel. O Sermão do Monte é a característica de quem já entrou no reino. Aí vai andar daquela forma. Tem muita gente que pega o Sermão do Monte e quer aplicá-lo na sociedade como, meu amigo. Como? Aquilo são as características de quem nasceu de novo. E não um meio para você atingir alguma coisa de Deus. Amém? Então, nós entendemos que Paulo está apresentando para eles um outro caminho de viver uma santidade. Não fundamentado na lei, faça isso, faça aquilo, ou ordenanças humanas. Ele não está fundamentado em ordenanças humanas. Ele está fundamentado na morte de Cristo e no poder do Espírito Santo na vida da pessoa quando recebe. Amém? É esse fundamento novo dele, o andar no Espírito. Terceiro ponto, queridos. Nós vimos o primeiro, que a liberdade cristã não é motivo para obedecer às inclinações da nossa natureza caída. Acabamos de ver o segundo, observando as obras contrárias ao viver cristão, Paulo passa a exortá-los a viver no Espírito. E vamos ver o terceiro agora. Paulo passa a exemplificar as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquela tal listinha que eu falei para vocês, que tanto os judeus quanto os gregos tinham mania de fazer. As virtudes e as paixões. Vamos lá? Ele inicia com os pecados sexuais, ou da sensualidade. Ele principia falando dos pecados sexuais ou da sensualidade. Olha o versículo 19 comigo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual,
Em algumas versões, nós temos prostituição, que é porneia do grego, né? Porneia. Ou até mesmo o adultério. Então, a impureza sexual, aqui está dizendo imoralidade sexual. É uma vida desregrada sexualmente. É eu seguir os fluxos da minha paixão. É a pornografia. É a prostituição. Prostituição não é só vender o corpo. Quando eu fico com um, fico com o outro e me entrego à porneia, eu estou vivendo uma vida de prostituição, segundo a palavra de Deus. Porque Deus quer que você se una a uma só pessoa e os dois sejam uma só carne. Não que fique pulando de muro em muro, trocando, que aí a palavra vai dizer que é prostituição. Ok? Independente de receber dinheiro ou não. Você está vivendo na imoralidade. E aquele que é templo do Espírito Santo tem que se guardar. Muitas vezes a gente acha que os tijolos da igreja precisam ser santos, né? Mas a palavra de Deus diz que a maior santidade habita em nós hoje, porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus agora, temos que cuidar do nosso corpo. Ele não pode viver na imoralidade sexual. Se nós não concordaríamos, já fiz essa ilustração meia forte, meio esdrúxula, me perdoe, mas ninguém concordaria que dentro da igreja se praticasse alguma coisa, alguma imoralidade sexual. Alguém concorda aí? Que dentro da igreja se praticasse moralidade sexual? Não. Então, como nós que somos moradas do Espírito Santo, queremos praticar com o nosso corpo? Então é isso que Paulo está dizendo. E é uma prática comum entre os pagãos daquela época, tanto romanos como gregos. A licenciosidade moral era liberada naquela época. Então a primeira é imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então a primeira categoria, o primeiro grupo, isso aqui não é extensivo não, tá? Ele só coloca aqui. O primeiro grupo é da sensualidade. Esses eram os grandes destaques, eram de grande destaque no mundo pagão, ao qual os Gálatas foram tirados, sendo até mesmo aprovados em ritos de adoração pagã. Você está pensando que isso só ficou há 2000 anos atrás? Eu não sei se vocês conhecem a história de Rasputin. Rasputin era um sacerdote, né, da igreja ortodoxa na Rússia. E ele então começa a aconselhar Alexandra. Alexandra era filha do imperador Nicolau II. E Rasputin, ele está buscando Deus em tudo que é lugar. E ele encontra Deus numa seita. Nessa seita, eles entravam em êxtase, começavam a rodar, e entravam em êxtase, e no final, eles praticavam a orgia na seita. Esse é o tipo de seita que existia na época de Paulo, e ainda existiu agora, no século XX, finalzinho do século XX. Rasputin está lá, se encontra com Deus nesse momento que ele se entrega às paixões carnais após entrar no frenesi, né? Na sua hipnose coletiva lá. E aí, olha que bacana, Alexandra, mulher de Nicolau, contrata ele porque o filho dela sofria de... esqueci o nome da doença dele, que qualquer coisa sangrava, né? Dava hemorragia. Alguém me ajuda? Tem na minha cabeça que eu esqueci. Se alguém souber, coloca aí para participar. Qualquer coisa ele sangrava. Então, ela tinha medo dele morrer. Eles eram muito romanos, eles eram muito religiosos. E aí chama Rasputin. Olha, Rasputin sai pegando todas as mulheres ali do palácio, né? Do império ali, do meio do imperador. E aí, meu amigo, o imperador cisma de ir para a guerra. E ele fica então aconselhando Alexandra. E ele então, através de Alexandra, manipula Nicolau. E aí é um caos total. Depois, para quem sabe, Lenin, né, toma o poder, manda matar Nicolau e a família mata as filhas dele. Diz que vai ser deportado para a Sibéria, que era o local de deportação. Levam para um local os soldados lá de Lenin e mata a família de Nicolau. Bem, queridos, aonde eu quero chegar com isso? Que esses cultos vieram até próximo da gente. E existe hoje. Esses cultos que você adora esse Deus, eles, sei lá o que Deus é esse doido, e depois se entregam à orgia. Coisa de louco, né?
Coisa de louco. Mas é isso que Paulo está denunciando aqui. Leiam a história de Rasputin aí. É cômica para não ser chamada de trágica. Ele morre no final. Não vai falando que eu estou dando spoiler, não. É a história, tá? Né, Felipe? Já foi. Já foi. Mas não é filme, pô. É documentário. Então vamos lá. Em tempos modernos, o aumento destes pecados sensuais ou sexuais e os efeitos desastrosos nas relações sociais não precisam ser ilustrados. Eu não sei se vocês conhecem o movimento chamado Nova Moralidade, e agora chamado de Nova Moralidade Radical. Ali no pós-guerra, não sei se vocês já ouviram falar nos Baby Boomers, né? Os Babies Boomers. São aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, entre 46 e 64. Né? Eles nascem ali, dos anos 60, né? Eles nascem, eles são filhos dessas pessoas que foram para a guerra, eles vão para a faculdade e tal. Então, nesse período, ainda existia uma certa moralidade. Mas nos anos 60, você não tem ideia. Nos anos 60, as pessoas estão ávidas, questionando a moralidade tradicional. Né? O judaísmo, a influência judaico-cristã no Ocidente, elas estão questionando isso tudo. E aí o que acontece? Entra-se um período, aí até os anos 60, de grande licenciosidade. Eu até queria aconselhar vocês, se vocês puderem, é um livro que poucos se leem hoje, se vocês pudessem ler Eros e Civilização, é um livro do Herbert Marcuse, que é um cara da escola de Frankfurt. Esse cara teve uma influência terrível na sociedade. Né? Ele é amado pelo pessoal assim, que advoga também essa coisa contrária, essa moralidade judaico-cristã. Porém, ele torna-se uma pessoa que é crucial na desconstrução. Porque ele tem uma influência profunda, né, naquele movimento juvenil de maio de 68, na França. E nos Estados Unidos também, aquelas passeatas contra as guerras que estavam existindo, principalmente a guerra do Vietnã. E a nova moralidade diz o seguinte: sexo, droga e rock and roll. Dizem que ele ficou estarrecido quando numa aula as meninas ficaram no fim da sala e tiraram a blusa e apareceu os seios, ele ficou estarrecido. Mas o que ele escreveu em Eros e Civilização é terrível, porque em Eros e Civilização ele faz um apanhado de Freud, onde ele diz que Freud vai estar falando sobre o instinto reprimido da nossa sociedade. Ele vai fazer um apanhado de Freud, critica, mas aproveita muita coisa de Freud. E ele vai dizer o seguinte: a sociedade, né, burguesa, para resolver o problema da escassez, ela reprime, né, as inclinações do homem, o eros. Aí ele vai usar o conceito lá de id, ego e superego de Freud, que é outra coisa. Então ele vai estar embasando, dando base, dando, vamos dizer assim, criando a teoria para esse movimento do sexo, droga e rock and roll, do Woodstock. Né? É isso aí. As pessoas agora querem viver uma vida licenciosa, sexo à vontade, drogas, sem compromisso. E aí, meu irmão, lá nos anos 70 para 80, eles começam a amadurecer, eles estão amadurecendo, e aí o que acontece? Começam a voltar, né, a uma sensatez. A gente vê muito isso na juventude, os caras lutam, brigam, quebra, é contra tudo. E aí, quando chega nos 30 anos mais ou menos, começa a se tornar mais equilibrado, mais centrado. E foi isso que aconteceu. Tivemos nos anos 80 um período bom, retornando a um equilíbrio na sociedade. Por quê? Porque aí a conta veio dos anos 60. Qual foi a conta? Alguém sabe a conta que veio dos anos 60? Desse período de licenciosidade? Qual foi a conta? Muitos filhos fora do casamento. Se o sexo é livre, é inevitável começar a nascer filho para tudo que é lado. Né? O que veio mais? Os abortos. Não estou dizendo que isso não acontecia antes dali. Estou falando em nível de volume.
Veio aborto. Muito filho bastardo também começou. Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Clube da Luta, né, com Brad Pitt. Ele vai falar naquele filme o seguinte: nós somos uma geração órfã, porque foi criado pela mãe, ou pela babá, ou pela avó. E aí, essa conta vem. São as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, veio a bala. Tanto é que a AIDS chega nos anos 80. A AIDS chega nos anos 80. Tudo isso fruto dessa licenciosidade embasada, teorificada por Herbert Marcuse, que é da escola de Frankfurt, mas ele está nos Estados Unidos agora. O que eu quero dizer com isso? Que não há nada novo, essa licenciosidade não é antiga, essa listinha continua hoje. Aí dos anos 80 até o 90 melhorou, 90 e pouco, só que no início do século 21, com o advento, alguns não concordam com esse termo, mas vamos dizer assim para elucidar, que é a pós-modernidade, novamente veio um vulto até poucos anos atrás. Então, a nova moralidade radical, a constituição familiar mudou, tudo é livre novamente, cada um faz o que quer. Por quê? Porque Deus não tem mais soberania sobre essas pessoas. O ateísmo aumentou. Se eu não tenho que prestar conta a Deus, o meu Deus são as minhas inclinações. O meu Deus é a minha carne. Eu tenho que viver o quê? O meu prazer. Eu tenho que buscar prazer. Eu tenho que buscar satisfazer tudo aquilo que eu quero. Porque a vida é curta. Eu não tenho nada para prestar conta. Eu não creio em Deus. Eu não creio no pós-vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E a gente está saindo dessa. Estamos saindo dessa, vamos dizer assim, desse período, onde consequências terríveis vieram. DSTs, como a Tainá colocou ali, né? Filhos bastardos, órfãos, gravidez, e com isso mais veio os abortos. Hoje em Portugal e na Alemanha já foi aprovado o suicídio assistido. Então a pessoa está lá, está doente. A nomenclatura também é muito importante para essa turma. Eles chamavam de aborto. O aborto ficou queimado, agora é o novo nome. Sabe o que é o novo nome? Suicídio assistido. Tudo isso, gente, obras da carne. São obras da carne. Tudo isso são obras da carne. Se você não tem Deus no centro da tua vida, meu irmão, você não tem limite. É como uma jamanta, um caminhão descendo ladeira abaixo sem motorista. A nossa moralidade vai para o fundo. Não estou falando de moralismo, estou falando de moralidade. E aí é uma discussão muito profunda da onde vem a moralidade. Se eu não creio em Deus, por que eu tenho que ter moral? É como aquele, não sei se vocês já leram, os irmãos Karamazovsky, Dostoiévski, quando ele escreveu perguntando, se não existe Deus, por que eu tenho que me submeter ao certo e errado? Se não existe Deus, aonde é a minha fonte de moralidade? O Estado? O Estado pode sim criar moral, mas pode também não criar. Ele pode estar vivendo um momento que não manda. Então, tudo isso a gente observa que tem grandes efeitos na nossa sociedade hoje. Nada é novo, não existe nada novo debaixo do céu, isso é antigo. A gente voltou até os anos 60, mas podemos também retornar lá atrás. Chegamos a rapidinho no século 20. Vamos lá, vou voltar para cá, eu saí um pouquinho, mas só para vocês entenderem. O próximo grupo está ligado aos deuses pagãos. Olha o versículo 20. Idolatria, feitiçarias. Para aí. Esses dois, vamos fazer um grupinho dele, está ligado à idolatria, aos deuses pagãos. Então, quando eu não conheço o Deus verdadeiro, eu acabo adorando a deuses, criando feitiçarias. E aqui está muito ligado a palavra no grego, da origem à farmácia, né? Porque durante muito tempo a feitiçaria tinha muito a ver com as porções mágicas, aquelas coisas todas ali. Então, queridos, esse grupo de feitiçaria
e idolatria é o grupo, né, que Paulo está denunciando também que está existindo naquela época. Eram vários deuses. Roma tinha vários deuses, a Grécia tinha vários deuses, e Paulo está ali dizendo para eles quais são os frutos, quais são as obras da carne. Outro grupo diz respeito às relações sociais. Olha o versículo 20, na parte B. Declara a vocês, não, perdão, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, orgias e coisas semelhantes a estas. Tudo aqui, ele tem a ver com esse grupo, com as relações sociais. Ira, rixa, olha que coisa terrível. Ira, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções. Não é assim que a gente vive hoje na sociedade? Divisões, facções, rixas. Paulo está vendo que os Gálatas estão vivendo rixas, está tendo briga ali no meio dos Gálatas. E ele se utiliza disso para mostrar que aquilo que estava acontecendo era obra da carne. A natureza, a inclinação deles estava falando mais alto. Paulo deixa claro que a prática dessas obras são clara indicação de que não se anda no Espírito e mostra a sua evidente consequência. Olha o versículo 21. Parte B. Declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá na frente. Não herdarão o reino de Deus. Não aqui, porque alguém pode andar dessa forma, se arrepender, ter um encontro com Jesus e ser transformado. Ele está falando, não herdarão o reino de Deus, a vida eterna. Então, queridos, olha a consequência de se andar assim, desse jeito, na imoralidade. Não é só para quem anda, mas para quem aprova também. Está lá em Romanos. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Para você não aprovar a nova moralidade radical, ou a própria moralidade, porque isso não tem meio. Nós temos que ficar com as escrituras sagradas. Deixa te chamar sei lá, de conservador, cristão, deixa te chamar de qualquer coisa. Nós fomos chamados para obedecer a palavra de Deus, que é atemporal. Não importa o que nos chama. A gente pode perder um monte de amigos, não tem problema, não podemos perder o amigo maior que é Jesus. Se eles aceitarem a nossa fé, amém. Se não aceitarem, não entrem nessa de fazer concessões. Não tentem se tornar o politicamente correto. Não seja assim. Por quê, meus irmãos? Porque a gente começa a liberar uma parte, daqui a pouco está aceitando tudo. Quando Jesus falou palavras duras, um monte de discípulos abandonou eles. O que ele fala? Para Pedro. Por que você não vai também? Pode ir. O que Pedro fala? Para quem eu irei? Só tu tens palavra de vida. Então tem hora que a gente tem que decidir, ou vai ficar com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo, ou vai ficar no politicamente correto. Vai ficar com as coisas. Ah, mas eu acho... Gente, presta atenção. Herbert Marcuse era humanista. O que é humanismo? É colocar o homem no centro. Quem tem que estar no centro é Deus. E aí seria uma aula de imanência e transcendência que eu não vou falar aqui. Claro que Deus é transcendente e merece ser louvado e adorado. Mas ele também é imanente. Ele se preocupa com a sua criação. Agora, eu não posso colocar o homem como centro. O centro é o Senhor. Amém? Se você não tiver isso na sua cabeça, você vai ser iludido. E outra coisa que Herbert Marcuse fala, vê, não tem nada novo debaixo do céu. Sabe o que Herbert Marcuse fala? Ele diz o seguinte: o proletariado não vai fazer mais a revolução, como Marx disse. Não vai fazer. Como é que ele vai fazer a revolução agora? Ele vai fazer a revolução da seguinte forma. A revolução vai acontecer da seguinte forma. Vamos pegar as minorias da sociedade. Tudo que é minoria vamos pegar. A revolução vai ser feita por eles. Vocês estão entendendo? Eu preciso falar mais alguma coisa? A revolução não vai ser feita pelo proletariado mais. Em Herbert Marcuse,
e é a base teórica para muitos movimentos hoje, é a minoria que vai fazer. Tu já estava conversando com o irmão e você começa a criar minoria, né? Respeita as obesas, tá? Tive uma filha que foi obesa, inclusive ela fez cirurgia bariátrica por causa da saúde, né? Estava com a glicose alta, tem muitos problemas, o médico se preocupou demais, ela era nova. Então, eu tenho muito respeito pelas pessoas obesas, mas eu nunca vou aceitar que as pessoas venham dizer o seguinte: olha, estão criticando você, porque infelizmente tem isso, a gente tem que lutar com outras armas, mas dizer para você, se orgulhe de ser gordo, se orgulhe de ser obeso, a pessoa com doença, a pessoa manifestando uma série de doenças, sabe? Isso é para colocar uma capa, uma maquiagem. Claro que nós temos sim que lutar, que nós temos que contrariar qualquer tipo de chacota com relação a isso. Mas eu criar um movimento, né, para eu poder ter uma minoria, para absorver para o meu lado, é isso que se faz, gente. Vocês não percebem, não? É isso que se faz. Pega as pessoas obesas, cheias de doença, e se orgulhe de você ser. Se orgulhe de você ser obesa. É uma maravilha. A sua glicose, a sua diabetes, olha, não é nada. Se orgulhe. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter sanidade. Vai conhecer a história para você não ser engrupido nessas coisas. Vamos continuar. Paulo contrasta estas obras com o fruto do Espírito. Versículo 22. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu tenho o Espírito e estou sendo guiado por ele, o fruto vai ser esse. Por que ele fala fruto? Porque a árvore, você tem uma árvore e ela dá o fruto. Qual é o fruto dela? Se ela é uma mangueira, vai dar o quê? Jaca? Não, ela dá manga. Se ela é uma amendoeira, ela vai dar o quê? Abacate? Não, ela vai dar amêndoa. Então o fruto do Espírito, fazendo essa analogia da árvore, ele vai ser o quê? Amor, alegria, paz, é um fruto. Isso é como se fosse um pacote na vida do cristão. E quando a gente se deixa encher do Espírito Santo e é guiado por ele, esses frutos vão dar. Quantas guerras têm acontecido na sociedade por causa de briga, de facção, de ciúmes, de discórdia, de iras. Quantas mortes acontecem na sociedade? Mas o fruto do Espírito é amor. E ele coloca o amor em primeiro lugar. Por quê? Porque lá em Romanos 5,5 vai dizer assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então quem tem o Espírito Santo tem que ter amor. Não tem jeito. É o primeiro fruto que quem tem o Espírito vai dar. Amor ágape. É você olhar um necessitado e querer ajudá-lo. Você ser altruísta. Está dando para entender, gente? Ah, eu tenho Espírito Santo, mas tem ódio, dá vazão à carne, não tem amor a ninguém. Veja se você não é somente um frequentador de igreja, que porque dentro de uma igreja a gente consegue ter amigos e você não conseguia ter amigos lá fora por uma série de fatores, lá você consegue ter amigos, ou porque você nasceu na igreja. Você nasceu na igreja, foi ficando, gostou, se adaptou, foi ficando. Gente, você tem que ver se você é guiado pelo Espírito ou pela carne. Necessário é o quê? Nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Tem uma nova natureza. Quando você nasceu, você herdou uma natureza. Agora, quando você nasce espiritualmente, você recebe a natureza de Deus na tua vida. Estou terminando, tá? Então ele continua lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você é uma pessoa mansa? Gente, eu sou... Não, mas quem tem o Espírito Santo ajuda você a mortificar as inclinações da sua carne. E segue. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Paulo aqui faz clara distinção entre o viver e o andar. Vamos ver lá no versículo 25 agora. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa palavra lá na frente, ela é intercambiável, né? Ela tem os mesmos sentidos. Mas aqui ele faz uma clara distinção. Viver expressa uma comunhão permanente. Andar requer assistência e ajuda do Espírito Santo, estando sob a influência da palavra e do seu guiar. Há um comentarista, que ele diz o seguinte: a vanglória, perdão, isso aqui é outra coisa, perdão. Então, queridos, o andar e viver cristão, Paulo faz uma clara distinção aqui. Nós precisamos não só viver no Espírito, mas andar no Espírito. E por último, versículo 6, devemos revestir da humildade. Devemos nos revestir da humildade. Olha o versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, esse comentarista que eu falei há pouco aqui, ele diz o seguinte, eu achei sensacional a definição dele, de vanglória. A vanglória desafia a competição, a qual os de natureza mais forte reagem. Na mesma moeda. Então, a vanglória, ela desafia a competição, a qual os de natureza mais forte reagem na mesma moeda. Enquanto os mais fracos são levados à inveja. Olha que definição maravilhosa. E é justamente o que ele está dizendo aqui, ó. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então a vanglória, eu sou possuído dela quando eu então entro nessa competição. Sabe? Uma competição com o irmão. Então essa competição de eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, essa competição gera em mim o que é vanglória. Os mais fortes não vão ficar invejando a vitória do outro. Eles vão atrás. Eles vão conquistar. Eles vão querer ser mais do que o outro. E isso cria vanglória. Ao passo que os mais fracos, que não têm força para ser tão forte quanto o outro e conquistar o que quer, eles ficam o quê? Invejando. E isso produz o que dentro da sociedade cristã, da comunidade cristã? Contenda, rixas, invejas, toda sorte de obras da carne. Vocês conseguem entender isso? Olha que definição maravilhosa. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha que exegese desse texto aqui, olha que coisa maravilhosa. Então o forte, ele é gerado da competição quando há vanglória. E ele conquista, ele quer ser melhor do que todo mundo. Mas o fraco, que não tem força para conquistar, inveja. Cuidado com o filho, minha querida. Obrigado. Entendeu? Então, se torna crucial a gente dar vazão ao fruto do Espírito. E eu vou dizer mais, queridos, olha só. Presta atenção, dentro do contexto que estamos vendo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Grava esse texto na sua memória. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como é que a vanglória ela é vencida? Quando eu entendo que o meu irmão foi amado por Deus, que ele é tão precioso para Deus, que o filho dele morreu por ele. Se o Filho de Deus morreu por ele, o que é para mim amá-lo? O que é para mim perdoá-lo? O que é para mim não oprimi-lo? Quando eu entendo que Cristo morreu por ele a ponto de sangrar daquele jeito, para mim não é nada malo perdoá-lo. Você tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa perdoar? A palavra de Deus diz o seguinte: como Deus te perdoou, perdoai uns aos outros. Porque se você não perdoar as ofensas dos teus irmãos, teu pai também não perdoará a sua. Você consegue entender isso, irmãos? A comunidade cristã hoje está cheia de vanglória, um querendo ser melhor do que o outro.
Um querendo mostrar mais do que o outro. Um dizendo que tem isso e tem aquilo. Na comunidade dos salvos, dos eleitos do Senhor, dos regenerados, não pode haver vanglória, não pode haver esse tipo de visão. Paulo está dizendo claramente para eles: ou vocês obedecem às obras da carne, ou vocês vão ser guiados pelo Espírito. O Espírito, isso aqui não é uma lista exaustiva não, mas não é mesmo. Vocês precisam andar no Espírito, ser guiados por eles. Minha pergunta para você, para a gente encerrar: você já aprendeu a perdoar? O que você acha que é perdão? Perdão é eu dizer assim: não, está perdoado, mas se afasta da pessoa, joga ela no Tibete? Joga ela na Sibéria? É assim que a gente perdoa? Não. Quando Jesus fala para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7, num dia só, por inferência eu entendo que 70 vezes 7 significa que a pessoa está perto de mim. Porque se ela não estiver perto de mim, como é que ela vai fazer 490 vezes? Se está no Tibete, ela não vai fazer nem a segunda. Por isso que Jesus, quando perdoou Pedro, ele ainda colocou ele para ser pastor da igreja dele. Amém ou não amém? Amém. Preciso muito que vocês entendam isso. Deixa o Espírito Santo guiar vocês. É o que o Paulo está falando para eles. Para com as contendas. Para com as rixas. A lei não vai ter poder sobre isso. Mas não vai mesmo. O ascetismo vai ter algum valor. Mas ele não vai ajudar vocês, além de conseguir vencer as inclinações da sua carne, ser livres em Cristo. Não se subjugar mais à lei, à escravidão da lei. Amém? Eu vou pedir vocês aí onde você está. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você precisa começar a aprender a ter lamento nos olhos. Você precisa lamentar. Hebreus vai dizer uma coisa: do que se queixas ainda? Do que você está se queixando? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Queixe-se do seu pecado. Queixe-se dessa falta de amor que você tem. Queixe-se dessa rixa que acontece dentro da comunidade da sua igreja. Queixe-se dessa contenda que existe na sua própria família, que você não sabe administrar porque a sua carne não deixa. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, e Ele, tempo importuno, te exaltará. E exaltará, meu amigo, não quer dizer que você vai subir num trono de um rei aí do Ocidente, do Oriente, não. Quer dizer que você vai ser vencedor sobre essas inclinações que estão escravizando você. Se você entregar a sua vida a Cristo, se o Espírito Santo está te chamando nessa manhã, se rende a Ele em nome de Jesus. Se rende, porque Ele vai enviar o Espírito Santo para guiar a sua vida. E você vai parar de produzir obras da carne. E vai se arrepender. E vai começar a produzir fruto do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar vocês a se ajoelhar onde você está aí. Eu vou me ajoelhar aqui também. Eu quero me ajoelhar junto com vocês, onde vocês estiverem. Para que a gente lamente. Que a gente lamente as inclinações que a gente tem obedecido da nossa carne. E nos submetamos hoje ao guiar do Espírito. Amém?